Vamos entender o que é o tal relatório do SOC 2, né? O SOC 2, esse relatório, essa atestação, ele foi desenvolvido por um instituto americano, um instituto voltado mais ao cenário contábil, no cenário contábil financeiro. Para quê? Para que se atestasse com critérios específicos de que os serviços providos por alguma empresa são serviços confiáveis. Então, na realidade, são um conjunto de controles voltados à segurança da informação para empresas, principalmente do mercado digital, porque senão não faz sentido, né? Empresas que são provedores de serviços, quer dizer, é um indicador de confiabilidade de que os serviços tecnológicos, serviços digitais, né? E nessas últimas semanas vocês têm ouvido muita coisa nesse foco, né? Produtos e serviços digitais, não é isso? Com a nova versão do ITIL 5, né? Então, esse é o cenário que o SOC 2, o relatório SOC 2 trata. Então, o foco dessa atestação são empresas de tecnologia. São empresas que disponibilizam soluções de uma modalidade SaaS. São as empresas que provêm serviços de cloud, serviços de tratamento de dados. Então, esse cenário todo é para você trazer critérios de que esses serviços de tecnologia, seja SaaS, serviços de infraestrutura cloud, serviços de tratamento de informações, eles são confiáveis. Mas o que é ser confiável? Ser confiável é uma regra definida por esse critério de atestação, que são chamados TSC, que são Trust Services Criteria. São critérios que você define para entender a confiabilidade dos serviços. De novo, que serviços? Serviços digitais. Então, esse cenário foi desenvolvido, né, trazendo inicialmente um approach contábil para que essas empresas provedoras de serviço apresentassem uma solidez contábil financeira, mas adicionalmente, ao longo do tempo, só esse cenário financeiro contábil, né, embasado em Sarbanes-Oxley e tal, não era mais necessário e muito menos suficiente para que se considerasse uma empresa confiável, uma provedora de serviços confiáveis. Então, isso foi evoluindo, principalmente nos Estados Unidos, né? Esse instituto é americano, principalmente em detrimento, entre aspas, em concorrência, com todo o critério desenvolvido por uma ISO 27001, uma ISO 27701, porque o mercado americano tem alguns direcionamentos específicos para eles, né? Então, tem entre aspas, aí uma certa concorrência de frameworks de mercado. Quando nós falamos nesse foco de atestação, não é foco de certificação, é foco de atestar se um serviço ele é confiável ou não, se os serviços daquela empresa são confiáveis ou não, desenvolveu-se, né, um foco ou uma espécie de tipos, vamos falar assim, tipos de acreditação, não porque você não há certificado nesse vínculo. Você é certificado e nem é certificado, você recebe um atestado que os seus serviços são confiáveis. Só que eles definiram 3 níveis para essa atestação. De novo, insisto, o SOC, essa visão de SOC, e aqui é SOC 2, tá? Não é o SOC que nós estamos acostumados, tá, pessoal? Não é o SOC
Algumas pessoas podem configurar ou confundir, melhor dizendo, com o SOC, que geralmente se é tratado com uma estrutura, né? O que é o SOC que eu estou falando aqui? É o Security Operations Center, tá? Não tem nada a ver com isso, tá ok? O SOC que nós estamos falando aqui não é o Security Operations Center. Ele é uma estrutura, um tipo de atestação. Então, nesse cenário desse instituto americano, você tem uma visão de uma atestação para SOC 1, uma atestação para o SOC 2 tipo 1 e uma atestação para SOC 2 tipo 2. De novo, é atestar que os serviços digitais de um provedor de serviço, eles são confiáveis. E claro que nesse sentido, inicialmente por se tratar de um instituto com approach contábil, que é uma associação de contadores americanos, começou-se num foco totalmente voltado a controles financeiros. Por quê, hein, pessoal? Porque lá atrás tivemos, em 2000, todo aquele cenário de Sarbanes-Oxley, se lembra? Vocês já devem ter lido a respeito. Então, tem todo um foco de atestar que as empresas são confiáveis, empresa enquanto instituição, com os aspectos financeiros. Durante um período de tempo que foi consolidado, as informações contábeis e financeiras da empresa. Tem todo um cenário de controles que são avaliados com um approach financeiro, contábil. Esses auditores têm o foco financeiro, contábil, e todo critério, seja de acreditação, certificação e ou atestação, tudo tem um prazo de validade. Tudo tem um prazo de validade, né? Tudo tem um prazo de validade. Então, esse prazo de validade, eles são atribuídos para essa atestação, tá legal? Então, essa atestação aqui, quando nós falamos em um cenário do SOC 1. O que é esse SOC 1? Foi até bom aqui, porque o Mauro César já colocou aí, pessoal. E eu vou colocar o que eu ia passar para vocês, mas obrigado. O Mauro César já se antecipou, né? O que é o SOC aqui? Não é Security Operation Center, é Service Organization Controls. Tá legal? Ou Service Organization Criterias. Então, vocês têm essa visão de que, quando vocês se deparam com SOC 1, é contexto financeiro, contábil. Quando você se antepara com SOC 2, aí você tem duas vertentes, tipo 1 e tipo 2. Aí vocês vão perguntar assim para mim, mas Wellington, por que uma associação de profissionais contábeis resolveram direcionar um contexto de segurança da informação? Por quê, pessoal? Qual a informação contábil? Qual a informação financeira? Qual a informação de sustentação de qualquer dado corporativo não demanda de segurança? Qual a informação? Não existe. E toda empresa, ela demanda de um conjunto de serviços de tecnologia. Então, não fazia mais sentido, com a maturidade de direcionar esses controles sobre uma visão de atestar se os serviços daquela empresa são efetivamente confiáveis ou não. Se você, além de critérios financeiros e critérios contábeis, você também não trouxesse para dentro critérios de segurança da informação, critérios de privacidade, não é isso? Critérios de disponibilidade para você sustentar todas essas informações contábeis e financeiras. Então,
Esta associação de contadores americanos, ela trouxe todo um skill, certo, de profissionais dentro do contexto do instituto para desenvolver todos esses objetivos de controle voltados a critérios muito além do financeiro contábil.